sabe quais são os erros mais comuns em diálogo que podem atrapalhar você na hora de escrever seu livro e acabar perdendo um pouquinho da qualidade dele por causa disso? Vamos falar disso nesse vídeo. Primeiro, eu queria pedir pra vocês, se vocês estão gostando, dá uma curtida, se inscreve no canal pra gente poder continuar fazendo o trabalhinho que tá ficando bem legal, né? Na minha opinião humilde. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre os erros mais comuns em diálogo e como corrigir cada um desses erros pra gente poder ter um livro mais dinâmico, melhor e conseguir conquistar mais leitores, conquistar o amor desses leitores, porque a nossa escrita está melhorando! Êêê! Então vamos lá, gente. O primeiro erro e o erro que eu acho mais comum é o diálogo não natural. É quando a gente coloca muita formalidade no diálogo dos nossos personagens. Por exemplo, se você vira e fala assim, você está bem? É um pouco forçadinho, porque normalmente a gente fala, e aí, tá tudo bem? Ou qual é? Como é que você tá hoje? Tá tudo bem? E aí? Falou? Como é que é? Então, essas formalidades deixam a leitura pesada e transformam um pouco a fala em uma coisa muito diferente do que ela realmente é. A primeira dica para corrigir esse erro é sempre falar em voz alta o que você tá querendo que os seus personagens falem para ver se tem formalidade ou se tá soando bem. Outra coisa que é muito legal é começar a prestar atenção no que as pessoas ao seu redor estão falando. Neste momento, a gente tá em quarentena, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tá em quarentena, então a gente não vai muito na rua, né? Eu não tô indo na rua, vocês estão indo? Não vão na rua, não tá legal. Então, a gente pode também prestar atenção nas novelas, né? Algumas novelas têm algumas falas mais dinâmicas, algumas não têm também. Às vezes, quando eu paro pra assistir novela, eu fico, não tá legal. Mas prestar atenção muito no que as pessoas falam, na maneira que as pessoas falam. Terceira coisa que também isso pode ser feito nesse caso, sabe aquela ficha de personagem que eu falei no outro vídeo? Ali tem uma coisinha chamada sotaque, que é onde a gente coloca as manias de que os personagens podem ter ao falar. Eu, por exemplo, quando eu tô contando uma história, eu falo muito e aí, e aí, e aí. Eu vou contando a história e a cada frase eu falo um e aí. É uma mania que eu tenho, é uma gíria que eu tenho. Então colocar ali é muito legal. Eu tenho um personagem também que ele é um pouco inseguro, então a cada fala dele, ele acabava falando sempre uma pergunta no final, tipo, você sabe? Ou então, é isso mesmo? Ele estava sempre buscando aprovação para quem ele estava falando, então ele tinha essa mania também. Colocar essas manias também ajuda a fala a parecer mais natural. E também ajuda no segundo erro, que é a fala parecida, a voz parecida. É quando todos os seus personagens soam como a mesma pessoa. Isso também não é legal. Cada pessoa tem seu vício de linguagem, cada pessoa tem sua maneira de falar. Uma pessoa pode justamente falar mais formal, ser mais formal e falar, você está bem? E a outra chegar e falar, qual é? E aí, como é que você tá, maluco? Cada um tem sua voz, tem sua maneira de falar. Então você tem que tomar muito cuidado com isso também. Nosso terceiro erro são conversas sem propósito. É quando, por exemplo, a Maria vai no shopping e encontra uma pessoa e elas ficam conversando sem motivo nenhum e você não coloca nenhum propósito nessa coisa. É claro, a Maria pode ir ao shopping e encontrar, por exemplo, com a Joana e aí ela conversar com a Joana, mas você tem que colocar um propósito pro personagem, pelo menos, se não tiver na história, tem que ter um propósito pro personagem. Então, por exemplo, a Maria encontrou com a Joana e ela não via a Joana há uns 15 anos, então ela ficou muito feliz, isso melhorou o dia dela. E aí ela fica de bom humor por causa disso. Porque ela encontrou a Joana, que era a melhor amiga dela de infância, mas elas perderam contato e aí ela consegue trocar o contato com ela e elas voltam a conversar. Então você coloca um propósito. A gente às vezes precisa encher linguiça para que um capítulo não fique tão pequeno e os nossos leitores não fiquem decepcionados. Isso é comum, tá? Às vezes a gente precisa fazer isso. É legal? Não. Você tá enganando seus leitores? Mas a gente às vezes precisa fazer esse tipo de coisa. Então é bom a gente colocar um propósito ou colocar alguma situação que faça algum sentido. Falas sem propósito não são legais. E às vezes decepcionam as pessoas e não é legal. Então vamos sempre tentar colocar alguma razão, motivo, circunstância que leve seu personagem a mudar talvez de humor ou de pensamento ou que mexa um pouco com o que ele tá fazendo. O fato de encontrar a Joana no shopping pode fazer a Maria, por exemplo, ver uma questão diferente
do que estava acontecendo na vida dela. Por exemplo, ela tá com, por exemplo, com o João. A história da Maria e do João, gente, daqui a pouco eu vou ter que escrever um livro pra Maria e pro João. Às vezes a Maria tá com o João e ela encontra com a Joana no shopping. E a conversa dela com a Joana faz ela ter uma nova perspectiva sobre o relacionamento dela com o João, por exemplo. A Joana pode dizer alguma coisa pra ela que ela fica, caramba, tem razão. Então isso dá um propósito pra fala. Então, nosso quarto erro agora, que é pouca fala. Eu cometo esse erro, eu vou confessar pra vocês. Existem livros, eu lembro que eu li um livro de ficção científica chamada O Teste. E esse livro, ele passava páginas e páginas. Eu lembro que uma vez eu contei mais de 10 páginas que não tinha fala nenhuma. Ele tinha uma narrativa. O livro, pior que eu gostei do livro, mas ele era pesado de ler, me dava preguiça de ler, porque ele não tinha muita fala. E a narrativa ela era um pouco preguiçosa, porque ela falava que os personagens estavam conversando sem usar a fala. Ele narrava. E eu tenho certeza que existem muitas outras pessoas que acham isso muito chato. Então, a gente tem que evitar ter pouca fala. Muita fala também não é legal. E esse é o nosso quinto erro. Muita fala. A gente tem que saber dosar mesmo. Se a gente coloca um capítulo que só tem fala, também fica chato. A gente fica, caramba, eles só conversam. Tipo, o leitor vai falar, pô, só tem isso, que saco. Eles não fazem nada, eles só ficam conversando. E aí entra também o nosso sexto erro, que é não incluir a narrativa entre as falas. Existem várias maneiras de incluir a narrativa entre as falas para poder dosar as muitas falas e não ficar tão chato, aquela coisa fala no livro, não é legal. A gente pode incluir a narrativa entre as falas, por exemplo, oi, a Maria disse assim que encontrou a Joana no shopping. Tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo, garota? E aí coloca embaixo, Joana correu em direção a Maria e a abraçou. Então existe essa maneira entre as falas e existem entre as falas dos personagens. A gente tem que saber usar com moderação cada uma dessas ferramentas. Não adianta sair metendo um monte de parágrafo entre as falas também, vai ficar com pouca fala. E também não adianta fazer um textão entre as falas do personagem, que também pode ficar muito complexo e fazer o leitor se perder. Tudo tem que ser feito com moderação, com dosagem, tá? Então a gente tem que se policiar na hora de incluir as falas e também não pode não incluir as falas, que também não é legal, tá? Sétimo erro, que são nomes demais, tá? Os nomes demais é, por exemplo, assim, oi Maria, tudo bem Maria? Como é que você tá, Maria? A gente não fala assim na rua, a gente não fala assim com as pessoas, a gente não usa o nome das pessoas para quem a gente tá falando o tempo inteiro. Então, você colocar o nome nas falas o tempo todo faz com que a gente repita o erro lá de cima, deixar a fala não natural. Então, a gente tem que evitar também usar muitos nomes durante as falas, porque também fica estranho, fica muito estranho. Oitavo erro, que é explicar a história. Por exemplo, a Maria encontrou a Joana no shopping, tiveram uma conversa, ela ficou muito feliz, e aí ela volta pra casa e a mãe dela, e aí, como é que foi no shopping? E a Maria conta pra mãe a história toda. Mas você faz a Maria contar, poxa mãe, eu encontrei a Joana no shopping, você não sabe, a gente conversou tanto. E aí ela ficou falando umas coisas que eu fiquei pensando sobre o João, você contando exatamente o que acabou de acontecer. É chato, tá? Os personagens, os leitores não vão gostar disso, não vão. Exceto se isso já tiver acontecido há algum tempo e que você precisa fazer os leitores relembrarem da situação. Isso é uma ferramenta que é muito utilizada em continuações, segundo os livros, para poder lembrar algo que aconteceu lá no primeiro livro e ajudar os leitores a não ficarem perdidos. Quando esse tipo de situação precisar acontecer, tipo, a Maria chegou e a mãe quer saber. Mãe quer saber, às vezes as mães querem saber. E aí você pode usar a narrativa para falar. A mãe perguntou, tipo, e aí, Joana, como é que foi no shopping? Então, Joana contou tudo para a mãe sobre o seu encontro com Joana e como ela fez repensar algumas coisas da vida dela. Você usa narrativa, você não precisa fazer a Maria contar tudo de novo. E aí você pega a resposta da mãe da Joana, porque você está trazendo uma nova perspectiva sobre a conversa dela com a Joana. A mãe da Maria, né? A mãe da Maria, sobre a perspectiva com a conversa da Joana. Nosso nono erro é o repetir o disse. Ou o falou, que é muito comum também. O disse e o falou. Por exemplo, oi, Maria disse. Caramba, Maria, quanto tempo, Joana disse. É verdade, a gente não se vê há 15 anos, Maria disse.
Vocês já estão irritados? Eu estou. Essa repetição de palavras não é legal. Se eu não me engano, até coloquei aqui, gente, eu tenho uma colinha chamada verbos de send, que são esses tipos de verbo, tá? E aí a gente pode utilizar vários sinônimos para o disse e para o falou. Por exemplo, oi, Maria chamou. Olá, respondeu a Joana. Quanto tempo? E exclamou Maria. Existem várias palavras, vários verbos que podem ser usados no lugar do disse e do falou. Eu vou deixar o link para baixar essa imagenzinha aqui na descrição, tá? Porque é uma imagem muito importante que ajuda muito a gente na hora de escrever. É mais fácil a gente começar a se acostumar com essas palavras na hora de escrever do que depois a gente ter que ficar revisando e consertando cada palavra, cada repetição, que é um porre. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar listas e listas e listas de verbos de send. Existem de todos os tipos que vocês podem usar. E vocês nunca mais vão repetir disse 2 vezes no mesmo capítulo. É isso aí, gente. Agora a gente vai pro nosso 10º erro, que é a estética. Não vamos usar roteiro. A gente não vai colocar Maria, 2 pontos. Oi, Joana, 2 pontos. Oi, quanto tempo? A gente não vai fazer isso. A gente vai usar travessão ou aspas. Eu recomendo o uso de travessão porque é o que a gente costuma usar aqui no Brasil, tá? Existem muitos poucos livros que fazem o uso de aspas, tá? Na internet a gente acha de todo tipo, principalmente nos lugares de publicação independente, como Wattpad, etc. A gente acha de todos os tipos, mas no Brasil a gente usa travessão e às vezes a gente usa aspas. Não é apóstrofo, é aspas. Aspas, tá? São aquelas duas assim, que fazem assim, aspas, pra colocar as falas. Tomem muito cuidado com a estética, porque existem pessoas como eu, que são chatas, que não leem roteiro. Então, usem travessão ou aspas. Eu sei que o Wattpad e alguns outros lugares não aceitam travessão, então usem o hífen ou aquele meio travessão também serve. Underline também não serve, não usem underline, não é legal. Vamos usar travessão ou aspas. Esse vídeo ficou imenso. Esses são os erros mais comuns nos diálogos. Se vocês querem relatar alguma outra coisa, alguma outra dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai trabalhar isso. E por hoje a gente fica por aqui. Curta se você gostou, se inscreve no canal para receber novos vídeos sobre dicas de como escrever e etc. Fique à vontade, aqui é o meu lugar, mas é o seu também. Até o próximo vídeo. Tchau!